Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar, trazendo as decisões divulgadas na semana. Entre elas, a que autorizou uma mulher a mudar o nome civil e incluir o sobrenome da mãe. O entendimento de que a guarda compartilhada só pode ser impedida se houver prova contra um dos pais. E ainda, quando houver conflito entre marcas, prevalece aquela que fez o registro primeiro. E no estúdio, um convidado tira dúvidas sobre união estável. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. A rede de academias Companhia Atlética conseguiu impedir uma academia gaúcha de utilizar marca semelhante. O entendimento do STJ foi de que quando houver conflito entre marcas, prevalece aquela que fez o registro primeiro. A terceira turma do STJ resolveu o impasse entre as duas empresas. Os ministros entenderam que dois empreendimentos que pertençam ao mesmo segmento de mercado e ainda com marcas semelhantes podem confundir os consumidores. A rede de academias Companhia Atlética recorreu ao STJ contra a decisão de segunda instância que reconheceu a validade do registro da Academia Gaúcha Atlética CIA de Ginástica no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Companhia Atlética, que tem unidades em vários estados, se sentiu prejudicada, pois havia feito o registro quase 10 anos antes e pediu a proibição do uso da marca pela Academia do Rio Grande do Sul. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, considerou que, quando houver conflitos entre marcas, vai prevalecer aquela que fez o registro primeiro, neste caso, a marca Companhia Atlética. Por isso, foi anulado o registro da outra academia. Para evitar problemas, este advogado explica os cuidados que devem ser tomados antes de registrar uma marca. A regra que é estabelecida hoje pelo usuário mais comum do sistema de registro de marca é de que ele vai até o site do INPI e faz uma pesquisa de anterioridade. O que é essa pesquisa de anterioridade? Ele coloca naquele site o nome que ele pretende registrar e daquele nome ele vai verificar se existe alguma empresa que anteriormente o registrou. A terceira turma manteve a condenação de uma empresa de ônibus do Rio de Janeiro a pagar indenização de R$35 mil a uma mulher atropelada quando era criança. O acidente causou danos estéticos permanentes. O atropelamento aconteceu em 1991, mas a justiça só foi acionada em 2009. No STJ, a defesa da empresa alegou que o Código Civil de 2002 prevê que o prazo para pedir reparação seria de 3 anos. No recurso, a defesa relatou também que o valor da indenização deveria ser reduzido, tendo em vista o tempo transcorrido entre o atropelamento e o início do processo. Os juros deveriam incidir somente a partir da data da sentença. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, rejeitou os argumentos da empresa. Ele explicou que o prazo de prescrição é de 5 anos para a empresa prestadora de serviço público e acrescentou ainda que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes. E como a mulher tinha apenas 2 anos de idade na data do acidente, a contagem passou a valer somente em 2004, quando a vítima completou 16 anos, atingindo a maioridade relativa. Em decisão monocrática, o ministro Mauro Campbell suspendeu por 5 anos os direitos políticos de Ângela Amin. A candidata foi classificada para o segundo turno da eleição à Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina. Ângela Amin é acusada de fazer promoção pessoal disfarçada de propaganda institucional entre 1997 e 2000, quando foi prefeita da capital catarinense. Segundo o Ministério Público, os danos causados ao poder público chegam a cerca de R$1 milhão. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a maioria dos desembargadores condenou a ré apenas a ressarcimento ao erário. Mas o ministro Mauro Campbell Marques afirmou que, segundo posição dominante no STJ, a simples devolução das verbas utilizadas de forma indevida não é suficiente, sendo necessário impor alguma outra sanção prevista na lei de improbidade administrativa. No caso, além do ressarcimento ao erário, foi definida a suspensão por 5 anos dos direitos políticos de Ângela Amin. Ainda cabe recurso da decisão. E a Corte Especial julgou parcialmente procedente o recurso do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Com a decisão, a abertura de processo penal no STJ vai aguardar autorização da Assembleia Legislativa do Estado.
Fernando Pimentel foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, por atos praticados quando exerceu o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre 2011 e 2014. A Corte Especial também arquivou o inquérito aberto no âmbito da Operação Lava Jato para suposto envolvimento do governador do Acre, Tião Viana, em crimes contra a administração pública e lavagem de ativos. O arquivamento foi solicitado pelo Ministério Público Federal devido à falta de provas contra ele. Com a decisão, o processo retorna à 13ª Vara Federal de Curitiba. O STJ colocou à disposição a nova rede sem fio, mais econômica porque utiliza um software livre e mais segura. Veja só como acessar. A STJ Visitantes pode ser utilizada por advogados, jornalistas, usuários da biblioteca, prestadores de serviços e outros visitantes que não tenham conta na rede do tribunal. Nossa preocupação foi fazer uma ferramenta segura, simples, intuitiva. A gente quer que mais pessoas tenham acesso à internet quando elas estão aqui a trabalho e a gente também conseguiu com essa rede simplificar o trabalho de duas áreas, que era o pessoal da biblioteca e o pessoal da área de apoio a advogados, que eles tinham que manualmente cadastrar esses usuários e agora não tem mais essa necessidade. A nova rede atende à determinação da presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, de servir o público cada vez melhor. Uma das idealizadoras do projeto, a servidora Fernanda Klarman, explica como funciona o acesso à rede. Quando o usuário chega no tribunal, desde a primeira vez que ele fez o cadastro, uma vez ele tendo feito o cadastro inicial, ele vai entrar no tribunal, nas dependências do tribunal e já vai ter o acesso, o perfil dele já vai estar guardado, já vai estar no dispositivo móvel e ele já vai poder usar a rede. Olá! Nesta semana vamos falar sobre mobilidade urbana. No programa Antes e Depois da Lei, você vai conferir que o desenvolvimento dessa área aqui no Brasil aconteceu de forma lenta. Foi só em 2012 que uma lei específica sobre esse assunto surgiu, depois de 17 anos de tramitação no Congresso Nacional. E ela tornou obrigatória a criação de um plano de mobilidade nos municípios com população acima de 20 mil habitantes. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre consórcio. Ele vai explicar como funciona esse tipo de serviço e quais são os direitos e deveres de quem usufrui deles. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pelo site do STJ no Link Rádio. No próximo bloco, o assunto é união estável. Como ela se caracteriza, quais direitos dos parceiros e como fica a partilha de bens em caso de dissolução. Daqui a pouco a gente tira dúvidas aqui no estúdio. Eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Estamos de volta com o STJ Notícias. União estável. Ela garante direitos a parceiros que vivem juntos há um determinado tempo com ou sem oficializar a união. Comigo aqui no estúdio eu recebo a advogada e especialista em direito de família, Lilian Kefren. Lilian, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada. Olha, nós recebemos muitas perguntas sobre união estável, mas antes das respostas, a gente vai conferir uma reportagem. Vamos ver. A união estável é a relação de convivência entre duas pessoas. É pública, visa constituir família e está protegida nos termos da lei. Este é um modelo da escritura pública que legaliza a união estável. Com ele é possível, por exemplo, incluir o companheiro ou companheira no plano de saúde ou ser usado na hora de comprar imóvel em financiamento. Diferente do casamento, os companheiros não mudam o estado civil para casado. Outra diferença entre a união estável e o casamento está na hora de formalizar a união. No casamento é necessário fazer um processo de habilitação no cartório e a obrigatoriedade da celebração por um juiz de paz. Na união estável, o casal só procura o cartório para estipular a data de início do relacionamento e definir o regime de bens. Apresenta a documentação pessoal e assina uma declaração. É recomendável que se faça não é a divisão, mas a escolha do regime de bens. Porque se não assim o fizer, o regime que prevalecerá será o da comunhão parcial de bens. Então é sempre importante que as partes já venham cientes de que podem escolher na mesma hora o regime de bens, seja ele comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens ou separação total de bens. Depois de quase 10 anos, Clístenes e a companheira resolveram formalizar a união e garantir direitos civis para os dois. A simplicidade do processo definiu a escolha. No nosso caso, para ter alguns direitos garantidos, aí seriam as questões legais. A regularização mesmo da nossa união, a representação disso socialmente para algumas questões, algumas garantias ou alguns direitos que nós teríamos, isso seria muito bom. O STJ tem vários casos envolvendo esse tipo de união, inclusive situações em que a relação não foi formalizada, mas houve o pedido de reconhecimento para garantir direitos a benefícios como herança, pensões e divisão de bens. Nos casos em que a união não é declarada em cartório, pode ser comprovada por meio de provas e testemunhas. Se a relação acabar, o procedimento também é simples. O que no casamento é chamado de divórcio, na união estável é a dissolução. Se a separação for consensual e não houver filhos menores ou incapazes, basta o casal comparecer em um cartório com um advogado para cancelar a declaração. Pois é, recebemos algumas dúvidas com relação à união estável. Lilian, uma pergunta que se repetiu diz respeito ao tempo da união, como a questão enviada pela Fabi Rodrigues. Vamos ver? Ela quer saber, existe um período mínimo em que o casal deve morar junto para ter os direitos garantidos? Não, não existe um período mínimo para se ter a união, para se caracterizar uma união estável. Basicamente, tem que seguir alguns requisitos, né? O artigo 1723 do Código Civil, ele diz quais são os requisitos necessários para se contrair, para se adquirir uma união estável. Né? Tem que ter uma relação pública, tem que ser uma relação duradoura, existente. Por que tem que ser pública? Porque não pode ser clandestina. Toda a sociedade tem que saber que aquela relação ali está acontecendo, que existe aquela relação entre um marido e uma mulher, e também no intuito de constituir uma família. Esse casal tem que estar ali juntos no intuito de constituir uma família. Esses são os requisitos para se ter uma união estável. Então, não existe um período mínimo para ter algum direito futuramente que esse direito possa ser adquirido. Então, aquela história de 2 anos juntos é falsa? Não, não existe isso. Antigamente, existia que teria que ser 5 anos, né? Só que não existe mais isso. Hoje, se você mora um mês com uma pessoa, se você adquiriu algum patrimônio nesse período e não tem nenhum regime, né, a princípio estabelecido, vai viger o de comunhão parcial de bens e esses bens serão, sim, divididos proporcionalmente em 50% para cada companheiro. Nossa próxima pergunta é sobre partilha de bens. Vamos ver a pergunta da Jéssica. Como fica a partilha de bens em caso de separação e quais são os direitos? Então, quando se tem uma união estável, é escolhido um regime de bens para viger nessa união estável. O regime de bens, em regra, é o regime de comunhão parcial de bens. Se não escolher um regime, o regime vai ser o regime de comunhão parcial de bens. Só que, se
for até o cartório e escolher um pacto antinupcial, escolher um outro regime, esse regime que vai viger na relação, nessa união estável. Então, quando for feita a separação, tem que observar qual foi o regime adquirido na constância da união estável. Nossa próxima pergunta é justamente sobre o contrato. Vamos ver? É da Mariane, aqui de Brasília. Se um casal firma hoje um contrato em que ambas as partes declaram que desde o início da relação, 10 anos atrás, o regime vigente era o de separação total de bens. Em caso de separação, esse contrato tem valor? Sim, tem valor. Por quê? Porque o regime de comunhão parcial de bens, ele, em princípio, ele é a regra. Se escolher um outro regime de bens, como separação total de bens, esse regime vai vigir. A relação da união estável entre um homem e uma mulher, né, ou entre casais homoafetivos, que também é possível, eles escolhem o regime para viger na relação da união. Ok? Se, por fim, eles quiserem retroagir esse regime e falar, não, quando a gente começou a união há 10 anos atrás, o nosso regime era de separação total de bens, esse regime que vai valer na união. Prevalece o que faz. Prevalece o que eles acordam entre si. É isso, vamos para a próxima? Aparecida, lá de Campo Grande, união estável dá direito à pensão do INSS caso o companheiro faleça? Sim, dá sim. Os direitos previdenciários são sim assegurados na união estável e quando se tem uma declaração pública, né, ou uma declaração particular, a princípio apresenta essa declaração lá no INSS e se tem sim o direito a esse benefício. Se não tem uma declaração pública ou uma declaração particular de união estável, tem que ser feito o reconhecimento perante o juízo, né, para se reconhecer a união estável, bem como dissolver essa união. Lilian, a nossa próxima pergunta é sobre união estável e quando há filhos. Vamos ver? É da Natália, lá do interior de São Paulo. Ela quer saber se em caso de união estável com os filhos, um dos pais sair de casa. É considerado abandono de lar? Sim, é considerado abandono de lar, sim, até mesmo se fosse no casamento civil. Quando um dos pais abandona o lar, a guarda, a princípio, é de quem ficou, né, no lar com a criança. Então, se um dos pais abandonou o lar, tanto na união estável quanto no casamento, caracteriza, sim, abandono de lar. Nossa próxima pergunta veio lá do Rio de Janeiro, vamos ver? Márcio Machado, lá de Cabo Frio, ele explica uma historinha aqui antes da pergunta dele. Um amigo adquiriu 2 apartamentos durante o namoro, sem a ajuda financeira do namorado. Eles chegaram a morar juntos por 1 ano. Hoje, o ex requer na justiça o reconhecimento da união estável e a partilha de bens. Neste caso, é necessária a divisão? Então, essa questão de namoro é uma questão então um pouco complexa, né, no ordenamento jurídico. Se por fim o namorado comprovar que naquela época eles tinham uma relação que mesmo pública, se tivesse algum tipo de união estável naquele momento, que ele pudesse reconhecer, preenchendo os requisitos, né, do artigo 1723, se ele por fim tiver os requisitos, vai sim considerar uma união estável e vai ser possível dividir o apartamento ou que foi adquirido a título oneroso. O que foi por doação, não. Mas o que foi adquirido a título oneroso, sim, poderá ser dividido na proporção de 50%, ficará para cada um dos companheiros. E é isso, temos várias outras perguntas, mas o tempo é curto, só tenho a agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigada. E olha, em seguida você vai saber mais sobre a decisão que autorizou uma mulher a mudar o nome civil. Eu te espero no próximo bloco. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
Uma mulher que não tinha o sobrenome da mãe conseguiu autorização para a mudança do nome civil. Os ministros do STJ entenderam a situação como excepcional. A decisão foi da 4ª turma. A mulher de Minas Gerais não tinha no registro de nascimento o nome da mãe, que incorporou depois do casamento junto com o sobrenome do marido. Depois de 23 anos de matrimônio, a mulher se divorciou e o nome de solteira foi restituído. Então, ela ajuizou uma ação pedindo a mudança no registro de nascimento, para que ela pudesse continuar usando o sobrenome da mãe. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. Por isso, ela recorreu ao STJ. O relator do caso, o ministro Marco Buzzi, reformou a decisão da Justiça Mineira. Ele entendeu que aceitar esse pedido atende ao princípio fundamental da dignidade humana. O ministro destacou ainda que permitir a mudança vai adequar o registro público à identidade familiar da mulher. A guarda compartilhada só pode ser impedida se houver prova contra um dos pais. Esse foi o entendimento dos ministros da 3ª turma. O entendimento foi da 3ª turma do STJ, levando em consideração a redação do atual Código Civil, que diz que o pedido de guarda compartilhada não pode ser negado sem que haja prova de que um dos ex-cônjuges não está apto a exercer o poder familiar. No caso julgado após o divórcio do casal, a sentença concedeu a guarda do filho para a mãe, com o direito de visita garantido ao pai, mas ele recorreu ao STJ, alegando que não foram reconhecidos elementos que o consideram apto para também cuidar do filho. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, observou que se não houveram provas contra este pai e como ele manifestou interesse, o tipo de guarda que deveria ter sido estabelecida era a compartilhada. Agora o processo volta para a primeira instância para serem estabelecidos os termos do compartilhamento da guarda. O objetivo é defender o bem-estar e os interesses da criança, mesmo que haja conflito entre os pais. O entendimento serve como referência para casos parecidos na Justiça, garantindo a convivência dos filhos com os pais, mesmo depois da separação do casal. A 3ª turma também decidiu que a demora na notificação do sinistro não deve ser motivo para a perda automática do seguro. Com o entendimento, os ministros rejeitaram o recurso de uma seguradora. Segundo dados do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 minutos e meio, um carro é roubado ou furtado nas 27 capitais do país. O aumento desse tipo de crime faz crescer a procura por seguradoras de veículos. De acordo com o artigo 771 do Código Civil, se o segurado tiver o automóvel roubado, ele deve comunicar imediatamente à seguradora do ocorrido, sob a pena de não receber indenização. E foi isso que uma seguradora de São Paulo fez. Após um proprietário anunciar a venda do carro pela internet, um assaltante fingindo estar interessado em comprar o veículo, rendeu o vendedor, anunciou o roubo e fez ameaças dizendo que iria matar a família do homem caso ele acionasse a polícia. Com medo, a vítima retirou a família de casa e fez o boletim de ocorrência 3 dias após o ocorrido. A seguradora negou o direito à indenização e o caso veio parar no STJ. Em decisão unânime, a 3ª turma do tribunal rejeitou o recurso da seguradora. O relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, concordou com o entendimento do juiz de primeira instância e reconheceu que, diante das ameaças, não seria razoável exigir do segurado outro comportamento por se tratar de risco à família. Este advogado diz que é necessário juntar o máximo de provas para comprovar boa-fé em casos parecidos. Nesse caso, ela se assegure o máximo de provas puder, provas documentais, ocorrido, principalmente provas testemunhais, que vai ajudar no conjunto de provas para que no decorrer do processo você consiga provar isso. Você já deve saber o que significa este laço. É o símbolo do Outubro Rosa. Tradicionalmente, o Tribunal da Cidadania adere ao Outubro Rosa e realiza ações preventivas e de conscientização das mulheres. Este ano não é diferente. O movimento é internacional e há mais de 20 anos conscientiza a população sobre a importância do combate ao câncer de mama. No STJ, o lançamento da campanha foi nesta quinta-feira e contou com a presença da presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, mais de 57 mil novos casos devem surgir por ano no país. Por isso, na abertura da campanha, a principal orientação foi para que as mulheres façam o autoexame. O que é mais importante é ensinar
as mulheres a prevenir a doença. Nós precisamos aprender a nos tocar, não é? Para podermos prevenir essa doença. No tribunal, servidoras, terceirizadas e colaboradoras também se mobilizaram para fazer a diferença com a doação de lenços e de cabelo. As mechas serão levadas a uma instituição que confecciona perucas para as mulheres em tratamento de câncer de mama. Faz diferença porque ajuda muito na autoestima, né? O cabelo é a moldura do rosto e fazer a pessoa um pouquinho mais feliz nesse momento tão difícil, acho que vale a pena. A iniciativa fez sucesso entre as mulheres, que aproveitaram para fazer o bem, dando uma renovada no visual. Adorei o corte também, principalmente poder doar um pouco de amor, de se colocar no lugar das pessoas que precisam desses fiozinhos que novamente vão crescer. Então você poder doar um pouquinho daquilo que você tem é doar carinho, doar amor, né? A campanha Outubro Rosa no STJ vai até o dia 28 de outubro. A quarta turma não permitiu a penhora de fração de um imóvel de luxo em São Paulo, onde vive a família devedora. Os proprietários têm uma dívida com o condomínio que alegou que o imóvel tem alto valor mercadológico e por isso não seria impenhorável. Mas a maioria dos ministros não aceitou o argumento, pois mesmo as propriedades de luxo estão incluídas na proteção garantida aos bens de família. O ministro Félix Fischer negou o pedido de habeas corpus da defesa do ex-ministro Antônio Palocci, preso em 26 de setembro na operação que investiga o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. O ex-assessor dele, Branislav Kontik, também teve o pedido de liberdade negado. O mérito dos pedidos de habeas corpus ainda será analisado pelos ministros da quinta turma. E na sexta turma, os ministros decidiram que não é necessário um número mínimo de infrações para autorizar a internação de um adolescente. Esse entendimento se alinha ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Por isso, foi negado o pedido de liberdade assistida a um adolescente internado. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, ressaltou ainda que não há previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente de um número mínimo de infrações que justifique a internação. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. No bate-papo aqui no estúdio, você pode participar. É só enviar a sua sugestão pela página do STJ no Facebook ou uma mensagem pelo WhatsApp. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!